O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. O Espiritismo e a Renovação Social, de Luiz Roberto Scholl. Você encontra em livrariaespírita.org.br. Então, meus amigos, amigas, uma boa noite a todos. Desejamos muita paz e luz a cada um de vocês. Hoje nós iremos conversar sobre a campanha muito importante aprovada no Conselho Federativo Nacional e que foi lançada em novembro na sede da Federação Espírita Brasileira. E para isso nós estamos no GRID e eu farei uma breve apresentação de todos nós e a audiodescrição. Eu me chamo Liamara, estou na direção da área de programas e projetos da FERGS, tenho a pele clara, cabelos escuros e longos, e estou usando óculos e vestindo uma blusa branca. O nosso convidado de hoje é Geraldo Campetti Sobrinho. E ele está vice-presidente da Federação Espírita Brasileira na área de divulgação doutrinária. Ele é autor, editor, palestrante e apresentador de programas da FEB TV. E também, isso é muito importante, o Geraldo é coordenador da campanha espírita, coordenador geral da campanha espírita de conscientização ecológica. Ele tem a pele clara, cabelos grisalhos, curtos, e está vestindo uma camisa azul marinho. Temos também conosco Cleusa Chu, vice-presidente doutrinária da FERGS, tem a pele clara, usa óculos, cabelos escuros, vestindo uma blusa de cor terra. Também, junto conosco, Adriana Pizzuti, que é vice-presidente administrativa, tem a pele clara, está usando óculos, cabelos castanhos longos, vestindo uma blusa verde. Também conosco, Nara Matos, coordenadora do Saber Ambiental da FERGS, tem a pele clara, usa óculos, cabelos castanho claro, na altura mais ou menos dos ombros. E junto também conosco nós temos a Denise, a nossa tradutora de Libras, que tem a pele clara, usa óculos, cabelos escuros e curtos. E para a nossa harmonização dessa atividade, nós convidamos a Cleusa para fazer a leitura inicial e, na sequência, a Adriana para realizar a prece de abertura. Boa noite a todos, então, vamos à nossa leitura. Jornada. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei. Encarcerado, eu era infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos, fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora,
homem que sou, pelo fórum divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino. Quem me leve a transpor o clarão das estrelas. De Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Adelino da Fontoura Chaves, e a obra é Antologia dos Imortais. Então, nesse momento, convido a todos para unir os pensamentos e fazer a nossa rogativa. Senhor Jesus, sublime amigo de todos nós, recebe nesse momento, no teu coração compassivo, a nossa gratidão por esse lindo planeta, a Terra, escola abençoada, em que por tantas vezes já estivemos para realizar as experiências necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. E porque, mestre, somos todos aprendizes, muitas e muitas vezes, desconhecendo as leis, desrespeitamos. E hoje colhemos as aflições, as situações desafiadoras, mas aqui estamos e te rogamos a necessária inspiração para que possamos despertar na consciência essas sublimes leis capazes de nos promover o avanço, capazes de nos impulsionar a agir com profundo respeito para com todos os seres, para com toda a natureza. Nós sabemos, mestre, que somos muito necessitados das experiências difíceis, mas sabemos também que tu nos confiaste tarefas e confias nas nossas potencialidades. Por isso ainda te rogamos, auxilia-nos nessa senda, nas tarefas e deveres assumidos, para que possamos bem cumpri-los. E ao nos retirarmos daqui, sairmos com a consciência tranquila de quem fez o melhor, para o bem-estar de todos e para a conservação dessa amada casa planetária. Com essa prece, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar continuidade ao nosso trabalho. Que assim seja. Então, obrigada, Cleusa, Adriana. E assim, agradecemos muito nesse momento por termos o nosso querido amigo Geraldo Campetti junto conosco. Hoje, nesse momento, a nossa querida amiga Berenice Santos, que é vice-presidente de Relações Institucionais, estava pronta para entrar, mas a sua internet não permitiu. Então, neste momento, né, ela deixa um grande abraço a ti, Geraldo, em especial, porque ela esteve lá em Brasília quando foi feito, então, o lançamento dessa campanha. Junto com ela estava também a Nara. Então, a Nara pode nos colocar alguma coisa a respeito dessa chegada lá em Brasília, dessa campanha, mas antes passamos a ti, Geraldo, para você dar a saudação inicial para os nossos queridos amigos. Queridos, queridas, muito boa noite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, sendo recebido, acolhido, né, por vocês, amigas, irmãs, com muita satisfação, viu? Muito obrigado por esse acolhimento e pela oportunidade de estarmos juntos para conversarmos sobre um tema tão necessário, tão oportuno, diríamos assim, urgente, que a gente não pode transferir, não pode mais adiar. É preciso conversar sobre essa temática da conscientização ecológica. Agradeço a presença de todos, aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e que a gente possa ter uma hora de conversa bastante produtiva sobre essa temática tão interessante.
Obrigada, Geraldo. Nara, querida. Boa noite a todos, boa noite, Geraldo. É uma satisfação estar aqui contigo nesta nossa roda de conversa, que vai ser muito proveitoso. Estivemos, eu e a Berenice, o Alexandre, em Brasília, tivemos a oportunidade de estarmos lá no lançamento da campanha Espírita Permanente de Conscientização Ecológica, no Festival da Terra. Podemos prestigiar aquele momento e vimos que aquilo foi de grande relevância e muito aprendizado. Tivemos a oportunidade de estar com o André Trigueiro, também tivemos a oportunidade de estar com o Carlos Villarraga, que ele fez essa maravilhosa obra, que a gente pode fazer a leitura e ter um aprendizado, que é desenvolvimento sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Então, ali fala das 17 ODS, onde nós vamos poder colocar em prática nas nossas casas espíritas, que isso, com certeza, vai ser de grande aprendizado para todo o nosso movimento. O filme que nós podemos ver lá neste evento também, que foi muito proveitoso, e a gente teve um aprendizado com aquele grupo de pessoas lá, que foi Amazônia Viva em realidade virtual. Então, isso foi uma experiência assim maravilhosa. A gente esteve dentro daquela água gelada, daquelas crianças lá brincando naquela natureza toda. A gente viveu aquele momento, né? Então, não temos palavra para descrever o quão bom foi estarmos lá com vocês. Tivemos também diversas oficinas, e que nos chamou muito a atenção também foi a exposição O Planeta Está Dentro de Nós. Então, foi um caminho entre os ambientes de aprendizado e envolvimento que a gente teve naqueles 2 dias, né? Então, a gente pôde estar presente, e isso vai ficar, com certeza, para no nosso aprendizado e para a nossa trajetória, e a gente vai conseguir dividir com o movimento todas as mais de 400 casas que nós temos no nosso estado. Então, também podemos ter no dia seguinte a oportunidade de ver O Planeta Está Dentro de Nós, que foi um caminho entre os ambientes de aprendizado e desenvolvimento, e envolvimento, desculpa. No segundo dia, prestigiamos o painel científico A Fervura Global, fechando com o Jardim de Francisco. Então, terminando ali com o Jardim de Francisco, fechamos com chave de ouro, para ver o quanto as pessoas ali estavam envolvidas e prestigiaram aquele momento, que foi muito bom, muito aprendizado. Que maravilha, né? Ficou gravado para sempre nos corações, com certeza, né, Geraldo, né, Nara? Momento assim histórico, não é? Foi um marco para a gente poder se reunir, e foi tão interessante assim, Liamara, que a abertura dessa, digamos assim, dessa campanha para o público, né, o lançamento oficial para o grande público, acontece praticamente 1 ano depois que ela foi aprovada pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Isso é muito interessante, porque o trabalho ele é desenvolvido, né, assim, com cuidado, com zelo, e ao longo do tempo vai sendo preparado. E tivemos a oportunidade, exatamente ali, né, nos dias que foram 10 e 11, não é isso? De novembro, fazer esse lançamento para o grande público, com esse Festival da Terra e também a abertura da exposição Eco, O Planeta Está Dentro de Nós, e com tantas outras atividades maravilhosas, né, que a nossa Nara colocou aí. Uhum. Mas agora nós estamos aqui para te ouvir. A Nara vai te fazer uma pergunta, né, Nara? Isso, Lia. Vou começar, então, fazendo uma pergunta, mas antes eu queria falar um pouquinho também sobre a nossa cartilha, né? Nós temos... sim. Né? Não podemos deixar de falar sobre a nossa cartilha. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória do saber ambiental e da cartilha. No Rio Grande do Sul, já iniciou um trabalho com conscientização e educação ambiental dentro do movimento espírita desde 2010. E em 2014, teve o lançamento da cartilha Casas Espíritas e Preservação Ambiental. É o guia de gerenciamento, onde inicia com a relação espiritismo e meio ambiente.
essa relação espiritismo e meio ambiente, ela nos fala, embora o tema ecologia estivesse presente desde a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, o assunto entre o meio espírita é relativamente novo. E isso nós já falávamos lá em 2010. Então, em 2014 foi o lançamento da nossa cartilha. Então, vejam que na cartilha nós falamos sobre a lei de conservação, nós falamos sobre a lei de destruição, nós falamos sobre os flagelos, a lei de progresso. Então, na cartilha, a gente pode ver que temos muitos materiais e nós também temos uma fala de Chico Xavier, onde ele fala no programa Pinga Fogo, que os nossos, eu vou fazer a leitura, se me permite, bem rapidamente. Os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. E não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Então, ele fala isso no programa Pinga Fogo, já naquela época, né, nos alertando para que esse cuidado, né, com o nosso planeta Terra. E na nossa cartilha também, nós temos muitas ações e atividades que ali a gente colocou para que a gente conseguisse fazer dentro do movimento espírita várias atividades, várias ações com as nossas casas. Então, vamos para a pergunta, né? Geraldo, as alterações climáticas, como secas em determinados locais, enchente em outros, ventos, tufões, nos parece ser uma resposta às agressões sofridas pelo planeta Terra. Qual seria a responsabilidade do ser humano neste contexto? A nossa responsabilidade, Nara, queridas e queridos, é enorme. Ela é uma responsabilidade muito grande, porque a gente pode e deve fazer um bom uso de tudo que está à nossa disposição. Não como se nós fôssemos proprietários, não é isso? Mas como usufrutuários, como a gente aprende no Espiritismo, que a gente deve fazer um bom uso de tudo que está à nossa disposição. E nós temos, de certa maneira, abusado realmente dos recursos que nós temos na natureza, através de explorações indevidas, de excessos, de busca, provavelmente através do egoísmo, do orgulho, do poderio econômico, de querer dominar, de querer enriquecer cada vez mais, e nós acabamos prejudicando a nossa própria morada, o nosso próprio ambiente, o nosso próprio lar. Parece ser uma coisa contraditória, porque quando a gente vai pensar um pouco melhor, como é que a gente gostaria que a nossa casa ficasse? Aliás, como é a casa de cada um de nós? A gente cuida, a gente organiza, a gente limpa, não é isso? A gente protege. Tudo isso é importante para manter esse ecossistema, não é isso? Esse ambiente harmonizado, equilibrado. E nós, com os nossos abusos, o enriquecimento, a busca desenfreada do poder, a gente acaba prejudicando. Nós acabamos, por exemplo, nos excedendo através de recursos que são naturais, que a gente explora de maneira até mesmo inconsequente, para não dizer irresponsável. E depois a gente sofre as consequências. Muitas das manifestações naturais que nós estamos vendo hoje é como se fosse uma espécie, digamos assim, de rebelião, de revolta. É a mãe Gaia se manifestando no seu estertor para dizer, pedindo socorro. É preciso que a gente acuda, é preciso que a gente saiba agir com respeito, com consideração. Então, muitas coisas que estão acontecendo, para além, digamos assim, da própria natureza, alguns fenômenos que são perfeitamente naturais e que acontecem no transcurso do tempo, a gente vê uma aceleração, a gente vê coisas acontecendo assim que a gente estava prevendo, por exemplo, seria daqui a algumas décadas e, de repente, já está acontecendo agora, neste ano. Então, realmente, a pressão humana, o abuso, a ocupação desenfreada,
a falta de cuidado com os recursos naturais, a falta da preservação, que a gente precisa ter um cuidado, inclusive nesse sentido, né? Estava vendo agora uma reportagem há pouco de um país na África em que eles fizeram um feriado nacional. Não sei se vocês acompanharam, aproveitando assim, distribuindo para cada habitante daquele país 2 mudas de árvores para eles plantarem, num trabalho de reflorestamento. Então, são iniciativas, foi até feriado, né, nacional naquele país, num país do continente africano. A gente vê como é interessante iniciativas simples que podem dar resultados grandes, desde que a gente tenha um interesse. Então, diria assim, viu, Nara, que nós somos seres humanos, nós que somos sencientes, né, temos consciência, temos sensibilidade, temos a razão, nós muitas vezes abusamos da nossa própria capacidade, da nossa inteligência, que deveria ser empregada na preservação e não na destruição. Se a lei da destruição é uma lei natural, é quando isso acontece espontaneamente, porque na natureza tudo é regulado, nada é abusivo, nada é demais, tudo é sob demanda, sob controle, é sob um equilíbrio harmônico admirável. Só há o excesso, o desequilíbrio, quando há atuação humana abusiva. Por isso que a gente precisa cuidar e hoje a gente está sofrendo as consequências. Estava vendo também uma imagem ainda hoje, né, do mar invadindo a praia. Invadindo assim parte, por exemplo, onde as pessoas ficam, não é? E já invadindo assim parte que não se chegava. A água não chegava até aquela margem. Então, o que está acontecendo? Tudo fruto, assim, seriamente, de um abuso que nós estamos cometendo. É preciso ver a questão com muito amor, com muito carinho, e fazer a nossa parte. Está o momento da gente revisitar todas essas questões quanto ao meio ambiente e da gente tomar os devidos cuidados. A gente vê muitas coisas acontecendo que não era para acontecer mais. Infelizmente, é como se a gente estivesse ali colocando fogo na nossa própria casa. É como se a gente estivesse perdendo a oportunidade de conservar o nosso ambiente para a gente ter uma morada feliz e nós estamos ali prejudicando esse ambiente, seja a terra, seja o ar, seja a água, não é? Seja as florestas, como a gente está vendo aí nos diversos, né, os recursos minerais, inclusive, abusos a mancheias que estão revertendo aí na manifestação da natureza como se pedindo um socorro. Verdade, Geraldo. Isso aí que você estava relatando, né, e falando, aí a gente vê assim a importância desta campanha, né? Essa campanha realmente ela é fundamental, porque vai ajudar para que principalmente o nosso movimento espírita ele tome consciência do que está fazendo com a sua casa, como você falou, né? Com a nossa casa planetária. Então, que a gente consiga fazer com que realmente com que essa conscientização ela seja por todo o nosso Brasil e também pelo mundo, não é? Nara, nós vamos então agora, nesse momento, não sei se tu queres fazer alguma colocação, querida? Não, Lia, podemos continuar, né? Podemos Temos muitas continuar. perguntas. Isso, porque assim, ó, Geraldo, nós temos então os nossos multiplicadores do saber ambiental. E eles estão, assim, querendo fazer perguntas diretamente a você. Então, nesse momento, nós vamos ouvir uma das perguntas que eles vão fazer. Vamos lá. Olá, meu nome é Poliana, sou multiplicadora do saber ambiental da Félix e a minha pergunta é: sabendo que a existência terrena é transitória, o tema ecologia deve ser preocupação para os espíritas e por quê? Olha, essa pergunta ela é muito interessante, mas veja que interessante, exatamente porque nós somos espíritos e somos imortais, porque quando Deus nos legou, não é, criou, nos dando a vida, ele também nos legou o dom da imortalidade. Isso significa que nós nunca morremos. E se a gente nunca morre, é exatamente por isso, por essa razão, que nós precisamos cuidar bem, zelar com amor, com carinho, porque é tão interessante, a pergunta ela tem digamos assim, um viés, não é? Espiritualista, mas a sua base é materialista.
Não sei se vocês, a pergunta foi feita de propósito nesse sentido, para a gente poder exatamente trazer essa ideia de que uma campanha de conscientização, ela passa pela sensibilização, ela passa pela informação. Primeiro é importante, né, a gente ter a ciência para chegar à consciência, a gente, né, ter informação para se formar, isso é fundamental. Então, veja, nós espiritistas acreditamos na imortalidade e a gente precisa cuidar deste mundo, desta morada, primeiro porque nós vamos retornar para cá. Vamos até pensar no sentido mais egoísta. Olha, na outra encarnação eu pretendo estar na Terra se eu tivesse merecimento. E se essa Terra existir, enfim, eu preciso ajudar a conservá-la, preservá-la. Outra, no plano espiritual também, eu estou num ecossistema. Ué, para onde eu vou depois que eu desencarnar? Eu viro um foguinho, uma centelha, eu ainda não sou espírito puro. Então, sou revestido de um corpo, de um perispírito, e eu preciso manter as relações. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o próprio sentido, né, de ecologia, é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. E seres vivos em ambiente onde nós vivemos, isso existe tanto no plano material quanto no plano espiritual. E nós temos uma relação constante, uma inter-relação entre um plano e outro da vida. A gente vê que esse termo ecologia, né, foi utilizado pela primeira vez em 1866. Veja lá, quando estava sendo lançada a terceira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Foi numa obra chamada Morfologia Geral do Organismo, pelo biólogo alemão Ernest Haeckel. Olha que interessante, a palavra ecologia vem do grego, onde oikos significa, então, casa, e logos, né, significa estudo. Então, quando a gente está falando em ecologia, nós estamos falando no estudo da nossa própria casa, na preservação do nosso ambiente. Por sermos exatamente espiritistas e termos a visão de que o espírito é imortal, é que a gente deve ainda mais ter essa consciência. Muito cuidado para a gente não cair em algumas falácias, algumas ideias assim que poderiam nos enganar, tomando inclusive, informações do próprio Espiritismo, do próprio Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para fundamentar algo contrário do que ele quis dizer. É a mesma coisa de pegar uma lição de Jesus, às vezes querer colocar um sentido oposto do que ele teve a intenção de nos ensinar. Então, é exatamente porque somos espíritos imortais que temos a responsabilidade maior em preservar, em fazer com que este planeta, as águas, os mares, os oceanos, o ambiente que nós respiramos, o ar, a atmosfera, essa questão das florestas que são vitais para a nossa sobrevivência, o solo devidamente preservado, conservado, trabalhado de maneira digna, é preciso pensar em energias renováveis. Nós estamos ainda utilizando, né, exploração lá do século XIX, praticamente, ou até antes, né, do sentido do carvão e tudo mais, que acaba esgotando e é extremamente, né, negativo para o meio ambiente. Então, nós que estamos com esses conhecimentos temos uma responsabilidade muito grande. Vamos fazer a nossa parte, buscando essa sensibilização e essa conscientização. Vivermos aqui na Terra, porque para aqui nós também retornaremos. E no plano espiritual, a gente precisa também estabelecer as relações harmoniosas, equilibradas, para que a gente possa ter um ambiente saudável. E esse ambiente saudável, ele é criado por nós mesmos, começando aqui no nosso sentimento, na nossa mente, para que as nossas ações sejam refletidas nesse ambiente de fraternidade e de solidariedade entre todos os seres, não apenas os seres humanos, né? Mas também entre todos os seres criados por Deus. E isso vale, gente, tanto aqui quanto no plano espiritual. Afinal de contas, a obra de André Luiz decodifica a codificação de Kardec, materializando para nós esse entendimento. A gente às vezes acha que o plano espiritual é uma coisa assim, né, inexplicável, um negócio meio miraculoso, nada disso. André Luiz trouxe para nós uma visão muito clara, inclusive o contato, a aproximação que a gente tem. Então, lá também tem um ambiente natural, tem um ecossistema, e nós precisamos igualmente cuidar, nesse sentido desse estudo da nossa casa, não é? Fazendo todo um ambiente adequado para o nosso próprio bem-estar e o bem-estar daqueles outros seres com quem nós nos relacionamos.
Geraldo, é muito bom a gente te ouvir, né? Ver essas reflexões. Então, nós temos ainda mais algumas perguntas. Vamos ver o que vai agora, a próxima pergunta, o que o pessoal vai perguntar. Vamos lá. Sou o Nelson, multiplicador do Saber Ambiental da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. De que forma as federativas e os centros espíritas poderão aderir à campanha nacional? Excelente pergunta, não é? Porque ela é uma campanha espírita permanente, né, de conscientização ecológica. E ela tem o caráter, como foi muito bem perguntado, nacional. Ou seja, ela é para o Brasil inteiro e depois se estender também, não é, na medida do possível, mundo afora. Então, é nacional. Isso significa para todos os estados, para todas as regiões, para todos os municípios. Como é que as federativas podem atuar? Essa é a pergunta. Nós vamos trabalhar em rede, através de sistemas integrados. A campanha, ela já nasce nacional porque ela tem a participação, já de certa forma, do Brasil inteiro, das federativas, dos centros espíritas. Agora, evidentemente, como a gente viu o exemplo do saber ambiental, né, nesse bonito trabalho que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul faz, a gente vê que há necessidade de informar. É preciso levar a informação, porque muitas pessoas ainda não conhecem a campanha, não sabem que ela existe. Então, o papel da federativa é exatamente abrir espaço para que o assunto seja falado, seja dialogado, seja conversado, seja levado a conhecimento do público que ali frequenta e que trabalha na casa espírita, através de palestras, de rodas de conversas, de seminários, de painéis, de estudos, de grupos que podem e devem ser formados para estudar e também para trabalhar em torno dessa temática. Há muita coisa para fazer. Às vezes, com uma pessoa, duas pessoas, um grupo pequeno, para tratar do assunto. Aí tem a conexão com o material que está sendo produzido, porque a gente já tem um bom material, se a gente for pegar os livros que já existem sobre a temática, da própria psicografia de Chico, de outros autores, de autores encarnados, intelectuais que já produziram materiais. Nós temos várias informações, inclusive, publicadas, e agora publicamos na campanha em defesa da vida e também falando da violência, não também para os animais, não é isso? 2 opúsculos, 2 folhetos que têm extratos de mensagens publicadas nos livros espíritas, trazendo essa temática, né, do meio ambiente, da conscientização ecológica, da questão da relação com os animais, não é, com o respeito à solidariedade, à natureza, à preservação. Então, esse material ele já tem e ele vai sendo construído adequado à necessidade de cada público. Por isso que é um trabalho conjunto. O que a gente sugere, como tem toda essa organização, né, na FERGS e as diversas casas espíritas do Estado, é que realmente possa haver até eventos a respeito do assunto. Promover momentos em que essa temática seja colocada, né, em discussão, em análise, em estudo. E aí pode-se fazer, como a gente estava falando, através de um evento que vai ter palestras, rodas de conversas, enfim, a arte colabora muito nessa questão. Exposição, como a gente, né, tem lá agora na FEB, que foi lançado aqui junto com o Festival da Terra, né? Durante a realização do Conselho Federativo Nacional deste ano de 2023, foi uma coisa muito bonita, linda, a exposição Eco, o Planeta Está Dentro de Nós. Quer dizer, isso tudo a gente pode estar fazendo um trabalho conjunto, interativo. Nós vamos ter um trabalho também que é um plano de mídia que está previsto aí no documento, foi aprovado, é um dos anexos, não é? E vai ter todo um trabalho de comunicação junto a esses multiplicadores, junto aos dirigentes das instituições, das federativas e casas espíritas, para que a informação possa chegar. Então, vai ter também uma campanha de marketing, viu, Leomar, assim, para que a coisa possa atingir realmente, chegar, né, à mente, ao coração daqueles que gostam do assunto, que têm interesse, e aqueles que ainda não conhecem, passarem a conhecer. Porque é impressionante, gente, esse assunto, quando a gente começa a se envolver, a gente se apaixona e a gente se vincula, porque é algo
tão bonito, é algo tão espontâneo, tão natural, que a gente começa a fazer a leitura e o entendimento, o sentimento e a compreensão para uma vivência bem efetiva da mensagem do Cristo como nunca a gente havia feito até então. Eu falo isso por mim mesmo, como a nossa visão ela se amplia, né, no sentido de enxergar o que a gente antes não enxergava, observando a própria natureza, os exemplos, os animais, as árvores, o ambiente que está ao nosso redor é uma coisa impressionante. Então, a federativa pode fazer muito, as casas espíritas também. E a campanha, na medida que ela vai sendo desenvolvida, a gente vai observando essa atuação, ok? Uma vontade, um interesse, uma pessoa, duas pessoas, forme um grupo pequeno na casa espírita, um grupo de estudo, um grupo para poder estar tratando, como a gente tem alguma aí, tem o Saber Ambiental, esse projeto lindo. Nós temos, por exemplo, lá na Bahia, tem também um departamento ou um setor, não é, que é vinculado exatamente a essa área, né, para poder conversar sobre essa temática tão necessária. Bom, Geraldo, a tua fala, gostei. E estava aqui pensando, quando falaste que os que não conhecem ainda, que vão iniciar esse trabalho junto com a gente, que vão começar, vão abraçar isso, né? E aí a gente pensa assim, ó, porque aqui na nossa cartilha, na proposta do Saber Ambiental, nós conscientizamos, né, o movimento espírita com empatia, com carinho, assim, introduzindo, né, o saber ambiental com vontade, para que eles tenham empatia. Então, um dos objetivos específicos da nossa proposta do saber ambiental é promover uma ética ambiental alicerçada na fraternidade. Então, assim, ó, é com amor que a gente chega nas casas espíritas e abraça e pede, vamos trabalhar a área ambiental, vamos com amor, né? Na tarefa do Cristo, vamos todos juntos, a gente não impõe, a gente convida, e com amor e com harmonia, para que todos se cheguem e todos se confraternizem e façam as suas atividades, façam aquela atividade do cuidado com o seu ambiente, do cuidado com a sua casa, residência, e aí de levar para a casa espírita, o cuidado com o plástico, porque a gente sabe o quanto contamina nossas águas, é o resíduo que está já até no nosso corpo humano, que são os microplásticos. Então, a gente vem trazendo esse povo gaúcho com muito amor, com muita vontade, para que eles se somem a nós e que a gente consiga fazer a diferença nesse nosso planeta Terra. É verdade. Nara, às vezes são coisas tão pequenas, não é isso? Gestos assim que a gente, na própria casa, Liamara, a gente pode fazer, né? Como esse exemplo do copo plástico, né? A gente ir substituindo gradativamente, cada um levar a sua caneca, ou a gente ter, né, outros recursos que não poluam, né, o nosso ambiente. Gradativamente também a gente vai utilizando os recursos de uma maneira mais econômica, para desperdiçar o mínimo, ou aproveitar, né, reutilizar. Isso é importante, até a depender do ambiente da casa espírita, se tiver um espaço, ter uma horta, pequena que seja, mas o cultivo assim, né, desses alimentos básicos, hortaliças, né, alguns legumes, isso pode estar ajudando inclusive a comunidade, não é? Ou a própria sustentabilidade da casa espírita, que ela promove isso, e ela pode estar, de certa maneira, não é, vendendo ou fazendo eventos na casa espírita que vai trazer o público, que possa, né, até numa espécie de feira, alguma coisa assim. Claro, tudo devido, tudo dentro dos critérios, dentro dos princípios fundamentais, não é, para a gente poder fazendo esse trabalho gradativamente. É importante a gente pensar nisso, que a gente vai dizer, mas isso não nos diz respeito, isso não me toca, não é meu dever porque estou noutra área. Na verdade, essa área do meio ambiente, essa área da conscientização ecológica, ela permeia todas as áreas, porque tudo que a gente está fazendo, a gente pode considerar de uma maneira que eu possa trabalhar, não é, com maior utilização, com maior, assim, parcimônia, utilizando bem os recursos, fazendo tudo que possa ter um melhor aproveitamento, né? Com simplicidade, com o uso mínimo dos recursos, não precisa ter muito, e a gente vai, com isso, inclusive, aplicando o que Jesus nos ensinou, que é necessário a gente amar uns aos outros.
E é nosso cuidado, como você está falando, né, Nara, de receber, de acolher, sem forçar, sem ferir a liberdade de quem quer que seja. Mas quando a gente se considera irmão, a gente ama, a gente respeita, a gente acolhe. E todos nós fomos acolhidos por Jesus, que foi, olha só, né, recepcionado aqui na Terra, na simbologia do seu nascimento, pelos animaizinhos, num ambiente ali onde era natural, numa manjedoura que foi improvisada para o seu nascimento junto aos seus pais. Então, veja que coisa impressionante, não é? Ele próprio foi abrigado pela natureza, para dar esse exemplo para nós, que nós não estamos sozinhos e a natureza é a nossa mãe, como a gente vê um texto muito bonito na psicografia de Chico Xavier, num livro chamado Aulas da Vida, que ele vai trazer. E aqui foi colocado nesse livro Vozes do Espírito, que é de Carlos Abranches, que a FEB fez uma reedição recentemente. Então tem a mensagem muito bonita, que é o próprio nome da mensagem, Vozes do Espírito, que foi colocado aqui. Cada capítulo ele explica uma das frases. E a segunda frase é: a natureza é minha mãe. Então, coloca a necessidade desse cuidado, dessa relação amorosa, para a gente poder também acolher. Quando fala de natureza, estamos falando de nós mesmos, nós seres humanos, todos os nossos irmãos animaizinhos irracionais, as plantas, estamos falando do meio ambiente que está ao nosso redor também, do próprio solo, não é? Tudo a gente precisa cuidar com muito amor. E o Centro Espírita pode e deve ser um exemplo nesse sentido. Uhum. E tem um trabalho gigantesco pela frente, né, Geraldo? Então, nós precisamos o quê? Informar, né, para transformar, não é isso? No momento em que as pessoas vão se tendo a informação, aí a gente já não consegue mais continuar fazendo o que fazia, sabendo que aquilo ali vai causar algum tipo de dano ao nosso meio ambiente, ao nosso, enfim, ao nosso planeta, a todos nós. Não podemos mais continuar agindo como anteriormente agíamos, né? É que nenhuma pessoa que ela aprende a ler. Mesmo que ela não queira, ela olha uma placa, ela já leu. Quando nós tivermos essas informações muito claras na nossa mente, no nosso coração, nós vamos fazer naturalmente. Não é verdade? Vamos fazer naturalmente. Essa espontaneidade é aquele hábito adquirido, né, que Emmanuel fala, que a disciplina precede a espontaneidade. Antes da gente chegar a essa espontaneidade, né, Liamara, que você está se referindo, a gente precisa ter disciplina. Disciplina é fazer um esforço por realizar. Por isso que a campanha de conscientização, ela passa pela sensibilização e também pela informação, para a gente estar, né, informado, para chegar à formação, à conscientização, é preciso a gente ter essa disciplina. A disciplina é a aplicação do dever, é o cumprimento do que deve ser realizado. E isso, às vezes, a gente tem que fazer um esforço inicialmente, porque não nos é ainda espontâneo, não é habitual. Depois que se tornar um hábito, aí vai ficar fácil, porque é só, né, já está no automático, digamos assim. Agora, enquanto isso não acontece, a gente precisa estar atento, alerta, como você disse, né, Liamara? Depois que a gente começa a enxergar, é impressionante, a gente começa a ver um mundo diferente, que estava aos nossos olhos, mas a gente ainda não via, porque a gente não estava atento. Hoje, por exemplo, qualquer comentário que eu vou fazer do Evangelho de Jesus, com essa visão ecológica, é impressionante. Porque o próprio Cristo tinha essa visão. Ele quem materializou, co-criando com Deus em plano maior, o nosso ambiente terreno, a Terra, o planeta que nos serve de morada, que é o nosso lar. Então, uma coisa assim impressionante o que Jesus fez, fruto do seu psiquismo divino, ele nos trouxe essa maravilhosa cocriação, com belezas, com funcionalidades, com maravilhas, não é isso? Com vida, assim, estuante, vidas múltiplas, e que se manifestam de maneira tão bela. Por isso que nos cabe esse respeito, essa consideração. Quando a gente vê, né, uma ação nossa destruindo, prejudicando, matando, né, abusando,
é muito negativa. A gente está na contramão da evolução. A gente está indo não ao encontro do que deve ser no processo evolutivo, mas de encontro, nós estamos chocando. Por isso que é importante isso que você falou, Liamara, que a gente vai dando passo a passo, não é? E vamos nos esforçando. Depois vai ficar tudo mais fácil. Por hora a gente está aí nessa luta boa, né, de cada dia. Verdade. Mas vamos ver a próxima pergunta, então, Geraldo. Vamos lá. Olá, eu me chamo Wanda, sou integrante da equipe da gestão do saber ambiental pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul e gostaria de saber de que maneira os centros espíritas podem ser incentivados a incorporar práticas sustentáveis em suas atividades e rotineiras e em seus eventos. Olá, Wanda, que legal, né? O vídeo que ela está gravando, ela estava bem ali, né? À frente de uma árvore. É tão gostoso, né? A natureza. A gente sente o ambiente, sente-se envolvido. A casa espírita, ela pode fazer muita coisa, e de maneira simples, como a gente estava comentando. Não precisa fazer nada complicado. Primeiro, assim, de ter, Wanda, uma pessoa ou duas pessoas, se possível, uma equipe, um grupo, que esteja envolvido com esse assunto, que é importante a gente ter, seja um setor, não precisa ser formalizado e tudo, se for, melhor ainda, mas não necessariamente, mas uma pessoa que tem interesse, duas pessoas, e começa a trabalhar esse assunto na casa espírita, levar temática, levar, não é, através de estudos, convidando os frequentadores e os trabalhadores para poderem ler alguma coisa, como foi lido aqui no início, tão lindo, né? É um poema maravilhoso, assim, que nos faz essa viagem da evolução anímica até chegar ao estado nominal. Então, trazendo coisas que sejam simples, do dia a dia, uma página evangélica contando, por exemplo, uma parábola, e aí você vai fazer a interpretação à luz desse entendimento também, né, digamos assim, da ecologia, para cuidar do nosso meio. A casa espírita, ela pode fazer muita coisa. Dessa maneira, por exemplo, eu já diria assim, se possível, orientar as pessoas, frequentadores e trabalhadores, a algumas posturas que já sejam, sem forçar, né? Aqui é uma sensibilização, como a Nara estava falando, aos pouquinhos, gradativamente, porque quando a pessoa está informada, fica mais fácil ela entender. Se ela ainda não tem a informação, vai ser mais fácil ela não compreender. Olha, eu não tenho informação, eu não sabia. Mas a partir do momento que a pessoa vai sabendo, fica mais fácil, né, ela entrar numa prática que seja aquela mais educativa, né? Por exemplo, a educação ambiental, que faz parte do processo da conscientização ecológica, que é muito mais abrangente do que a educação ambiental. Então, pode-se fazer esse trabalho todo através de ações pequenas, como, por exemplo, né, tem lá o passe, não tem? Depois do passe, geralmente tem a água fluidificada. Geralmente a gente coloca água fluidificada em copinhos plásticos, não é isso? Isso é muito comum acontecer, ocorre na maioria ainda. A gente pode ter um mecanismo aí de que esses copinhos não sejam de plástico, não é isso? Ou cada um leva a sua garrafinha de vidro de casa, não é? Ou a sua caneca, alguma coisa assim, para poder estar, não é, tomando essa água sem que a gente utilize qualquer recipiente de plástico. Saquinhos plásticos também, por exemplo, se tem alguma coisa e tudo, de repente usar um saquinho de papel que seja, né, mais fácil de ser, não é? Biodegradável no ambiente. Essas coisas assim são tão simples e que a gente vai fazendo. Por exemplo, verificar a própria parte elétrica da instituição. Olha que coisa simples, que a gente às vezes está gastando um pouco, né, de energia a mais por, às vezes, uma instalação, às vezes uma lâmpada que seja quente, poderia usar uma outra lâmpada mais adequada, quem sabe? Então, são coisas simples que, com esta visão, a gente pode estar fazendo. A questão que a gente estava dando lá, o exemplo de uma horta, né, coisa simples, no fundo, num pedacinho ali, faz um canteiro ou outro, você pode ter já esse cultivo, esse incentivo, porque na casa vai ter a evangelização da criança, do jovem,
jovem, e ali pode ser, inclusive, né, uma espécie de campus, assim, coisa bem simples, para as crianças fazerem aquela visitação na aula de evangelização, algumas oficinas, alguns exercícios, e os jovens também no ambiente natural, né? Isso tudo vai auxiliando. E outras coisas mais que podem vir de maneira mais avançada, com o passar do tempo, mas o primeiro passo eu acho que é esse. Se a gente já começar a estudar o assunto, levar o assunto para as nossas palestras, para os nossos estudos, colocar esse assunto no nosso programa, digamos, de estudo, né? O que a gente chamava de currículo, então, coloca no programa, isso precisa constar. Ah, vai fazer a palestra, coloca pelo menos, né, uma preparação que tenha a ver com isso, né, ou uma palestra no mês, né, ou na semana que vai tratar, que tem aquele grupo que vai estar conversando sobre isso. Esse grupo pode estar passando, por exemplo, nas salas quando tiver aula, né, ou tiver ali as crianças, os jovens reunidos, ou juntar o pessoal e conversar. Vão fazer, por exemplo, talvez até uma visitação num ambiente mais natural. Vão fazer um passeio que seja numa atividade, né, de estudo diante da natureza, né, fazer às vezes uma trilha, fazer uma caminhada, não é, visitar uma área que tenha lagos. Isso no interior é muito mais fácil da gente ter até do que nas capitais, não é? Então é perfeitamente possível a casa estar inserida nesse processo, fazendo um trabalho que seja bem interessante e de maneira simples, viu? Não é nada complicado, não. E a campanha vai dando suporte para isso através das próprias federativas. Podemos também, na área de assistência social, trabalhar a questão dos brechós, né? Isso é bastante comum nas nossas casas aqui, que eles se acumulam aquelas roupas, as pessoas vão, às vezes, largando, acham que estão doando, e às vezes não são roupas que podem ser aproveitadas, mas a gente pode fazer um novo material, né? Usar uma perna da calça jeans, fazer um avental, fazer um pano para sentar num piquenique numa área, né, uma área ao ar livre. Então, a gente vai aproveitando e fazendo essa reutilização, né? E assim, com as pessoas que procuram as casas espíritas, que são as pessoas que são mais vulneráveis, que são mais pessoas que precisam, né, desse olhar e essa conscientização. Então, se pode, nessas áreas, trabalhar também com essas pessoas, mostrando a importância do cuidado do planeta, né? É verdade, Nara, eu estava me recordando aqui também, uma coisa que é extremamente simples é fazer a separação do lixo, né? Do lixo orgânico e do lixo seco, que isso a gente já faz, né, nas nossas casas, assim, de um modo geral, e é muito importante. A casa espírita pode, né? Aquele lixo que é seco e o lixo que é orgânico, pelo menos essa separação mais simples, que é muito fácil de fazer. Aqui, por exemplo, e eu sei que em outros lugares também tem, você tem o caminhão de lixo que passa em alguns dias da semana para recolher o lixo seco. Ele só recolhe o seco naqueles dias. Em outros dias da semana, ele só recolhe o lixo orgânico, né? Então, isso naturalmente tem aí também, imagino, né? Então, uma coisa assim que a casa espírita pode estar fazendo, ela própria já fazendo né, essa separação do lixo, até para reciclagem, como, né, Nara, você citou. Sim, e aqui nós temos também, ó, Geraldo, que a gente chama os parceiros que vêm, que são das cooperativas de resíduos, eles vêm para buscar os materiais. Se a gente disser, ó, em tal lugar tem um material que tu pode buscar, então a gente faz parceria com essas comunidades e eles podem buscar esse material e aí não ir para o caminhão, mas ir para uma cooperativa que faz essa separação dos resíduos e eles têm o reaproveitamento, porque se esse material chega limpo para eles, eles vão ter o valor agregado maior para eles manterem, né, aquela cooperativa, enfim, onde tem muitas pessoas que dependem disso ainda, né, e eles são gestores ambientais, porque se a gente considerar que eles têm esse cuidado com esses resíduos e vão deixar de ir para um aterro esses resíduos, né, porque na verdade, é um custo para o município, né, para o gestor público, um custo a mais que ele tem. Então, quanto menos resíduos irem para os aterros, mais a gente vai estar colaborando com o meio ambiente e com a economia também do local, né, do local onde a gente está, do nosso município, da nossa cidade, né, do nosso estado. Enfim, isso é uma preocupação também que está o econômico sustentável, né, e o social, né, eles estão todos interligados, né? Então a gente pode ver que na agenda 2030, os 5 P's, né, que são planeta, pessoas, parcerias, prosperidade, né, e paz. Então ali são parceiros que têm, né, nesse contexto todo, para que a gente chegue nos 17 ODS,
para chegar até 2030 com o tema de casa feito, né? É verdade. E esse cuidado, né, com a nossa própria morada, porque o lixo ele acaba sendo depois depositado, né, nos próprios mares, né, nos rios, de uma maneira em que depois o plástico, como você tinha falado, né, Nara, acaba indo, muitos animaizinhos acabam, né, morrendo por conta disso. Quantas vezes a gente não tem visto aí socorros, né, feito a animais que acabam se enroscando, né, se prendendo. É uma coisa assim, então, que a gente precisa cuidar realmente, e com pequenas atitudes, pequenos gestos, a gente consegue fazer a diferença. Tudo para construir um mundo melhor, que a gente acabou piorando muito o nosso mundo. A responsabilidade é nossa. A inconsequência é nossa. Por isso que a gente tem que tomar rédea, no sentido de que somos nós os responsáveis por fazer diferente, né, do que vemos fazendo até então. Verdade. Verdade. Então vamos ver a próxima pergunta agora. Olá, eu sou a Tatiane, multiplicadora do Saber Ambiental FERGS, e gostaria de saber como a campanha pode abordar a educação dos jovens e crianças em relação à conscientização ecológica à luz do Espiritismo. Obrigada. A Tatiane tem cara de evangelizadora, né? Sim. Muito boa pergunta, né? Num ambiente tão gostoso ali também. Na campanha estão previstas uma série de ações, não é isso, Nara? Assim, a gente tem várias ações para chegar aos vários objetivos que estão coadunados com os ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está desenvolvido aqui no livro do Vila-Haga, que a gente vai falar um pouco ainda oportunamente. E veja, então, numa dessas ações, tem a inserção de conteúdo de conscientização ecológica na programação ou no conteúdo programático da evangelização, da criança e do jovem. Então, a proposta é que sejam criados conteúdos específicos que venham a tratar dessa temática da conscientização ecológica, para serem compartilhados com as crianças na evangelização, com os jovens também na evangelização. E, evidentemente, de uma forma, né, Nara, o mais prático possível, porque isso seria feito, inclusive, essas aulas, esses encontros, né, esse momento de estar com as crianças, esse processo de evangelização, de ser feito até ao ar livre, em jardins, por exemplo, no espaço em que a casa espírita tenha, que seja um ambiente mais à vontade, às vezes uma atividade até extra, não é? Que você possa estar fazendo num campo, por exemplo, né, num espaço arborizado, num jardim, enfim, numa programação que possa ser estabelecida. Então, isso está previsto, né, com a criação de conteúdo destinado a isso, a essa temática. Enquanto esse conteúdo não chega, eu penso, viu, Nara, né, que a gente já pode agora, desde já começar a fazer esse trabalho. Nós mesmos que somos responsáveis, somos evangelizadores, somos ali facilitadores, né, de estudos, a gente já pode ir inserindo esse conteúdo na temática que é trazido, porque cabe muito bem. Quando a gente pegar, por exemplo, no ensino das parábolas, é uma coisa assim, Iliamar, impressionante. Quando a gente vai ver várias passagens que Jesus ele fala, por exemplo, do Mar da Galileia, não é isso? Fala ali do Tiberíades, não é? Na verdade, é tudo mesmo, viu, gente? A água é doce, é a mesma região de água, ali é uma coisa maravilhosa, né? Jesus, com tantos aqueles exemplos, fala dos peixes, não é isso? Fala das sementes, fala das árvores. A gente vai vendo a citação de Jesus com uma relação constante com a natureza. Ele fala da água, fala do ar, fala do fogo, fala da terra. É uma coisa assim maravilhosa. Quando a gente começa, então, a interpretar, né, as passagens, sobretudo as parábolas do Cristo, a sua vivência, ele conversando com as pessoas caminhando na estrada, estava caminhando na estrada, não tinha asfalto, era estrada de chão batido, né, poeira alta, aquela coisa assim impressionante, não é? E ali a natureza, o contato todo, quando ele vê a figueira, né, que alguns disseram que Jesus amaldiçoou, imagina, Jesus não amaldiçoou nada, jamais, era só o bem, não é? A figueira não estava em época de figo, mas ele queria dar uma lição para nós, mas tomou o exemplo de uma figueira, uma árvore,
não é? E é uma coisa impressionante. Eu estava vendo outro dia uma árvore que até hoje ela dá frutos, e ela tem mais de 4.000 anos. Ela vem desde a época de Moisés, lá para trás, e ainda, não sei se é uma oliveira, alguma coisa assim, e ainda produzindo até hoje. É uma coisa assim, passou pelas 3 revelações e continua produtiva. A natureza é maravilhosa, né? Então, ter esse enfoque que a gente já consegue ter, não é, sobre essa temática, levando para a evangelização de fato, para o jovem, com os assuntos, tratando dos assuntos, fazendo ações que sejam destinadas a essa finalidade. Por exemplo, ensinando as crianças a uma questão de separação do lixo, fazer a reciclagem, não é? Conversar sobre a questão da orientação do cuidado com os animais, mostrar realmente, né? As crianças já têm, assim, intuitivamente já muito conteúdo que é interessante, porque já vem espíritos mais bem preparados do que nós, né? E a gente tem que estimular e incentivar, não é? Nesse sentido, dessa educação ambiental para a conscientização ecológica. Aí vai ficar tudo mais fácil, gente, porque se começa desde a base, não é? Aquilo que, né, a Eliamara estava falando, a gente quando começa a ler, começa a entender, você está lendo naturalmente, a criança desde a base é muito mais espontânea, porque ela está muito mais aberta ao aprendizado, é muito mais fácil, né? Então é o momento oportuno, a criança, o jovem, porque o jovem já começa a atuar de imediato, e a criança já também, dentro das suas possibilidades, agir nesse contexto da consciência ambiental desde cedo. Sim, levar essas crianças para esses parques que tem próximo das casas espíritas, né? Claro, com autorização dos pais, ou num sábado pela manhã, convidar os pais para estar junto com essas crianças e ali mostrar a elas a importância do verde, a importância da grama, deixá-las pisar no chão, abraçar as árvores, deixá-las brincar com uma bola, ou fazer o seu próprio brinquedo com resíduos. Nós temos aqui que a gente faz, no nosso município, brinquedos para as crianças com os resíduos, que a gente pode reaproveitar. Então, ali as crianças podem brincar com as tampinhas, elas podem brincar com os rolinhos de papel higiênico, fizer as carinhas, os bichinhos, a gente confecciona os próprios bonequinhos, que a gente acaba fazendo junto com a criança e deixando que ela leve depois esse brinquedo para o parque e trabalhando com as turmas. Então, as crianças e os pais, a convivência deles nesses espaços, junto na evangelização, também é importante, porque aí aqueles brinquedos e o pai junto, dando atenção para a criança, e todo aquele contexto, aquelas brincadeiras, as crianças vão gostar mais de estar em ambientes assim do que dentro de um quarto no celular, né? Então, isso é valorizar o espaço que a gente sabe dessa beleza que Deus nos proporciona, e quanto mais a gente ter gratidão para esses espaços, mais pessoas vão valorizar, né? Verdade. E assim, né, as crianças, é muito interessante que a criança, no momento que ela aprende, ela já coloca em prática e já cobra de quem não faz. Isso é muito interessante. Então, assim, ó, temos que investir muito na criança e no jovem, que esses que estão formando novos hábitos, não é? E, claro, como já falou o Campetti, eles também já trazem uma bagagem, né, melhor, né? Então, tudo isso faz com que essa vivência seja algo natural para eles. Mas, Campetti, nós podemos ainda fazer mais uma pergunta? Claro, vamos fazer. Então tá. Então nós vamos fazer mais uma pergunta. Olá, meu nome é Alexandre, sou multiplicador e vice-coordenador do Saber Ambiental FERGS na atual gestão, e gostaria de saber como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17 ODS, estão integrados nas atividades e diretrizes da campanha ecológica. Obrigado. A gente teve a oportunidade de abraçar o Alexandre, né, querido, esteve aqui em Brasília, do lançamento, né, da campanha, no Festival da Terra, e também conosco no programa Espiritismo Ontem e Hoje, quando nós tratamos também do movimento espírita e da conscientização ecológica. Um abraço aí, querido Alexandre. A pergunta é muito pertinente e vem muito aqui a propósito do livro, né, do nosso querido Carlos Villarraga, o livro que foi lançado durante o Festival da Terra, em novembro, que é Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Só para a gente ter uma ideia, aqui nós colocamos na orelha da quarta capa exatamente os objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS da ONU. São 17, conforme o Alexandre citou. Eles estão muito interligados com a própria campanha, porque nos objetivos da campanha nós fizemos este vínculo, mesmo porque é inevitável fazer. Quando a gente vê esses objetivos aqui, por exemplo, né, de desenvolvimento sustentável, a gente está falando, por exemplo, da erradicação da pobreza, da fome zero e agricultura sustentável, da saúde e bem-estar, da educação de qualidade. Olha como são temas, né, importantíssimos. Igualdade de gênero, a água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalhador decente e trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, todos são objetivos e que tem tudo a ver com o trabalho que o Espiritismo, no seu movimento, pode e deve fazer, não é? Cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produções responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Olha, né, nós falamos até agora nem aquecimento global, nós estamos vivendo uma fervura global, não é? É impressionante. Vida na água, olha que bonito, né? Ação contra a mudança global do clima, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e, finalmente, aqui, parcerias e meios de implementação. Veja que é interessante que cada um desses objetivos virou um capítulo aqui do livro, né, do nosso querido Carlos Villa-Hages. E ele vai trazendo em cada capítulo, desenvolve o assunto, contextualiza para a gente poder entender do que se trata, e depois ele vem com, assim, como fazer a aplicação daquele objetivo no meio espírita, né, sobretudo por meio da própria casa espírita. E aí ele vem, então, coloca, por exemplo, ações e práticas sugeridas. Só para dar um exemplo aqui, eu estou na página 168 do livro, né, quando está falando aqui de um objetivo, que é exatamente o objetivo da produção e de consumo sustentáveis. Veja, ele diz assim: inclua nos estudos do Centro Espírita temas relacionados com as necessidades, os desejos, o necessário e o supérfluo. Olha lá, está na própria codificação, está no desenvolvimento, né, dos estudos espiritistas. Traga esses assuntos, né, faça o teste no site do Instituto Acatu, ele cita aqui, para avaliar seu grau de consumismo e reduzir se necessário. Para quem não conhece, vai acessar e vai verificar do que se trata, para a gente já ter, né, essa entrada. Qualifique sua geração de desperdício de alimentos, né? Nós estamos desperdiçando muito, como é que está o consumo e tal? Está sendo necessário? Estabeleça metas para a redução do seu consumo de combustíveis fósseis, que a gente estava falando aí, né? Esses combustíveis que acabam causando muita poluição. E eles não são renováveis, né? Porque vai chegar um dia que vai esgotar. Faça a compostagem do seu resíduo orgânico. Olha a compostagem. Veja que são exemplos práticos e simples, há mancheias aqui ofertados, né? Faça a coleta seletiva do resíduo gerado na sua residência. Leia os rótulos dos artigos para tomar melhores decisões de compra. A gente, às vezes, compra sem ler nada, né? Então, apoie as empresas que realizam a produção sustentável. São alguns exemplos. E depois eles trazem, assim, questões para a nossa reflexão. Exatamente como é que nós, né, espiritistas, estamos agindo, o que nos cabe fazer, inclusive. Por exemplo, né, qual é a relação que existe entre consumismo e egoísmo? Só para deixar uma pergunta aqui, nesse contexto de que a gente pode trabalhar essa temática, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a produção e consumo sustentáveis. Veja que é um rico material para ser estudado, para ser refletido, para ser debatido nas casas espíritas. E quanto a gente vai ganhar com isso? Porque é um trabalho coletivo, não é um trabalho individual, é um trabalho em equipe, né? Então, obrigado pela pergunta. O livro aqui traz a resposta, desenvolve bastante, e a campanha, né? Isso aqui já é fruto, digamos, da campanha com uma produção de um dos materiais, que a ideia é a publicação de livros sobre a temática, que nós já temos, né? Depois do livro do Trigueiro, né? Espiritismo e Ecologia, além dos opúsculos que foram publicados, a gente já tem esse livro aqui e o próprio texto da campanha. O texto da campanha, a gente merece ser lido e estudado também. É muito rico. Ele está disponível aí no site, né, da FERGS também está publicado, né? Está disponível aí para poder acessar o pessoal, não é? Da FERGS, da FEB, de várias federativas. Então, o pessoal já está com esse material
é fácil da gente ler, pode ser estudado também para a gente poder entender e poder facilitar a nossa aplicação nesse desenvolvimento. Começa conosco, gente, com o nosso interesse, com a nossa disposição, com a nossa sensibilização, porque aí fica mais fácil também, digamos assim, sermos agentes, né, de transformação do próprio mundo, a começar da nossa própria mudança. Perfeito, Geraldo. Sim. A gente te agradece muito, né, Nara? Verdade, Lia. E concluindo o que o Geraldo está falando do livro do Carlos Villarraca, que eu lá em Brasília tive a oportunidade de estar com ele e com a esposa, a Joana, ele coloca no capítulo 18 o futuro da humanidade. Então, eu já li esse capítulo e posso dizer para vocês assim, ó, como ele começa assim, ó, como será o futuro da humanidade terrestre no ano de 2100 ou no ano de 2300. Então, pessoal, eu li, fiquei emocionada, fiquei um pouco assustada e quero dizer para todos que estarão nos assistindo que vamos agir, o momento é agora. Se não fizermos nada, né, com o que está acontecendo, não temos mais o que esperar, não podemos mais esperar. É ação. Leitura dessa obra e ação. Vamos ao trabalho. E é por isso, Nara, né, bonita a sua emoção, que ele encerra o livro, quando ele faz uma conclusão, para dizer que vamos nos unir e fazer a diferença. Unidos, né, nós fazemos a diferença. O tempo urge e a solução está em nossas mãos. Os exemplos das nossas ações sustentáveis têm o potencial de serem amplificados. Temos muito a fazer e pouco tempo, portanto, espíritas, mãos à obra. Mãos à obra. É isso aí, perfeito, né? Muitas pessoas dizem que porque não podem fazer tudo. Ah, mas as minhas ações não vão salvar o planeta. E, de uma forma equivocada, acabam não fazendo nada. Então, nós temos sim que fazer a nossa parte, cada um de nós, porque se cada um de nós fizer a sua parte, com certeza vai dar uma grande diferença. Geraldo, nós te agradecemos imensamente. Gostaríamos aqui de continuar conversando ainda há muito tempo com você. Realmente, esses momentos foram momentos muito enriquecedores e provavelmente vamos te convidar novamente para estarmos conversando sobre essa temática contigo. E agora a gente passa para você fazer as suas considerações finais. Olha, Liamara, Nara querida, essa nossa amiga e irmã fazendo esse trabalho de Libras, né, nessa linguagem tão bela, de acessibilidade. A todos os companheiros, companheiras da FEX, agradeço de coração o convite, parabenizo pela iniciativa, né, de um trabalho que já vem aí de décadas, não é isso? Conforme foi colocado o saber ambiental, e sempre abrindo espaço para a gente, né, poder tratar desses assuntos. Vocês já vêm tratando no Estado e a gente agora poder reforçar isso através dessa campanha, porque é um trabalho coletivo, é um trabalho em equipe, há pessoas muito competentes que são profundamente conhecedoras das temáticas do clima, do solo, do meio ambiente, da vida animal, né, dos ecossistemas, assim, são especialistas, são pessoas estudadas, pós-doutores, inclusive, porque é o pessoal que estuda muito, o pessoal que está aí aplicado e estão fazendo parte, mas assim de maneira simples, de maneira modesta, ninguém quer assim, mostrar o conhecimento no sentido de esbanjar, não, mas é porque é uma ciência, é uma área que merece muita atenção e muito carinho da nossa parte, e nós espíritas, né, espiritistas, temos esse compromisso, por isso fica o apelo, para que possamos somar esforços num trabalho conjunto, aproveitando a campanha que já começou, que já foi lançada, inclusive, não é, para o grande público, e agora nós vamos ter o plano de comunicação funcionando para poder ativar mais ainda essa movimentação nos estados, nas regiões, nos municípios, nas casas espíritas. Então, a gente agradece muito o carinho, a atenção, esperamos
que essa temática seja cada vez mais inserida no contexto dos nossos trabalhos, das nossas decisões, para dizer da importância. Não é porque sobrou um espaço a gente encaixa ali a conscientização ecológica, é porque já tem que fazer parte realmente do planejamento, porque isso é vital, é fundamental para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo acolhimento, pelo carinho, e sigamos firmes no bem, porque o bem sempre vence e todos temos esperança de poder continuar merecendo habitar esse planeta maravilhoso que se chama Terra, que nos recebe na Mãe Natureza com muito amor e carinho. Que possamos fazer ao nosso alcance tudo para sermos dignos e merecedores de aqui permanecermos num bem-estar, numa vida sustentável, de qualidade, sobretudo de relações fraternas, amigáveis, amorosas, e que possa representar realmente que todos somos filhos de um mesmo Pai e formamos uma só família, todos os seres da humanidade. Obrigada, Geraldo. Então, agora eu passo para ti, Nara, fazer, querida, a prece final, e se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Obrigada, Geraldo. Foi um momento ímpar que a nossa espiritualidade, que a nosso planeta Terra, com certeza, sabe o quanto nós estamos nos empenhando para mudar e fazer diferente, e somando forças, somando municípios, estados, né, para que a gente faça isso em todo o nosso Brasil. Porque plantando uma sementinha, chamando mais pessoas para trabalhar junto, unidos, nós vamos sim chegar em 2030 com um pouquinho mais à frente do que a gente está hoje. Fazendo o tema de casa e com muita empatia de todos, com muito amor, e trazendo as pessoas que querem vir, passo a passo com nós, de mãos dadas com Jesus. Essa é a nossa proposta. E te agradecemos muito, e o Saber Ambiental está à disposição. Quando precisar, estamos com toda a equipe, com todo o grupo, para somarmos neste trabalho. Gratidão. Então, agora vamos para o encerramento. E agradecendo novamente a espiritualidade que está sempre à disposição, os espíritos amigos, a Deus, nosso Pai, Jesus, e sim, que conseguimos fazer com esta caminhada de mãos dadas com Jesus, fazendo a construção de um mundo melhor, de um planeta melhor, que possamos sim dar os exemplos, que possamos sim trazer mais pessoas para junto de nós, sempre com muita empatia, com muito amor e fraternidade para todos, com olhar para Deus e com respeito ao nosso planeta Terra. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, fiquem com Deus, e como foi falado aqui, façamos nosso dever de casa. Boa noite, amigos. Fiquem com Deus. Boa noite. Você sabia que pode promover a paz, a dignidade, o bem e a espiritualidade nas relações, transformando a sociedade em que vivemos e contribuindo para um mundo mais fraterno e feliz? Conheça o programa Amigos da Fergs e participe dessa iniciativa. Os Amigos da Fergs subsidiam o programa Conte Mais, que visa a inclusão social, a educação dos sentimentos, a formação de contadores de histórias e a divulgação de ideias para a sustentabilidade ambiental. Com doações mensais a partir de R$ 25, você fortalece as ações que incentivam a educação integral de crianças, jovens e adultos, promovidas pelo movimento espírita no nosso estado, que contribuem para a difusão dos valores morais propostos no Evangelho de Jesus. Sendo um amigo da Fergs, você terá descontos no valor da inscrição dos eventos presenciais,
nas compras feitas na nossa livraria e poderá receber os lançamentos da Fergs Editora. Ser um amigo da Fergs é investir no processo de autoaperfeiçoamento moral. Seja um promotor de nossos projetos e ações e ajude a transformar o mundo. Seja um amigo da Fergs. Juntos pelo mundo que queremos.